Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num universo que mexe com a nossa identidade, com a nossa economia e com a nossa criatividade. O artesanato brasileiro. E já vamos tirar aquela ideia da frente, né, de que é algo pequeno. Exato. Esquece a ideia de nicho. Os números são impressionantes. Estamos falando de um setor que movimenta cerca de 28 milhões de reais por ano no Brasil. E que envolve, de uma forma ou de outra, 8,5 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. Não é um passatempo. É uma verdadeira potência econômica. E cultural, claro. É uma potência, e uma potência muito especial. É o que a gente pode chamar de patrimônio vivo. Não é algo que está parado num museu, sabe? Uhum. É um conhecimento que passa de geração em geração e que se transforma. A própria Unesco vê isso de uma forma muito interessante. Eles falam que artesanato e design não são mundos opostos. São complementares. Exato. São, na verdade, duas faces da mesma moeda criativa, interdependentes. E é exatamente essa relação, que às vezes é tensa, às vezes é super harmoniosa, que a gente vai explorar hoje. A nossa análise é baseada numa fonte muito rica, a dissertação de mestrado Design e Artesanato de Ana Luísa Cerqueira Freitas. Uma pesquisa excelente. E a nossa missão aqui é entender como as ferramentas do design moderno podem ajudar o artesanato a ser mais competitivo. Mas a grande questão é, como fazer isso sem que o trabalho perca sua alma, a sua essência sociocultural? E para ajudar a gente a entender isso na prática, temos um estudo de caso central, né? O projeto Pitanga Porã. Exatamente. E a história toda começa com um paradoxo, um dilema que está no centro de tudo isso. Um dilema bem complicado. Pensa só. De um lado, as pessoas procuram o artesanato porque estão cansadas de produtos feitos em massa. Querem algo único, com história. Aham, a busca pela autenticidade. Isso. Mas quando essa procura aumenta, o artesão é pressionado a produzir mais. E mais rápido. O estudo coloca a questão de forma bem direta. O que acontece quando alguém que fazia 2 peças por semana, com calma, de repente tem que fazer 10? É aí que o castelo de cartas pode desmoronar. A tentação de crescer rápido é enorme, mas os riscos são gigantescos. E a pesquisa mostra exemplos disso, né? Mostra. E são exemplos que servem de alerta. No Peru, por exemplo, houve uma tentativa de acelerar a produção de peças de lã para colocar rápido no mercado. O resultado? Deixa eu adivinhar. A qualidade caiu. Caiu a pique. A tecelagem, a decoração, tudo. A pressa simplesmente destruiu o valor do produto. Imagina. Anos para construir uma reputação e meses para perdê-la. Pois é. E não foi um caso isolado. No Equador, a situação foi ainda mais dramática. Eles tentaram adaptar o artesanato para o gosto do mercado estrangeiro. Mudando tudo, cores, formas. Tudo. E o que aconteceu foi que eles desarticularam completamente a produção tradicional. A qualidade se perdeu, claro, mas o mais trágico foi a quebra na transmissão do conhecimento. Como assim? Os mais velhos pararam de ensinar os mais novos. As técnicas ancestrais já não eram úteis para aquele novo modelo de produção rápida. Foi uma perda cultural imensa. Nossa, que assustador. Ao tentar salvar o artesanato com o mercado, eles quase o mataram. Então, a grande pergunta que fica é: como otimizar a produção sem vender a alma? Exato. E o estudo mostra uma evolução interessante na forma de pensar sobre isso. O que seria? Antigamente, os programas de apoio focavam só no artesão, em dar novas técnicas. Depois, a moda foi focar no produto. Embalagem bonita, catálogo. Uhum. Agora, a gente percebeu que não dá para separar os dois. O foco tem que ser no artesão e no seu produto, de forma integrada. A pessoa e a sua criação são uma coisa só. Entendi. Olhar para o todo. E imagino que o estudo de caso que a gente tem, o projeto Pitanga Porã, mostre bem essa luta na prática. Mostra perfeitamente. O Pitanga Porã é um exemplo poderoso porque ele não nasceu de uma necessidade puramente comercial. Tinha um contexto social muito forte em Belo Horizonte. Ah, é? Qual era o objetivo? O objetivo era gerar renda para famílias de baixo poder aquisitivo, muitas delas com crianças portadoras de necessidades especiais. Então, o projeto era tanto sobre economia quanto sobre fortalecer laços, sabe? Criar uma comunidade. Isso muda tudo.
Não era só sobre fazer objetos bonitos para vender. E como foi a abordagem? Eles não chegaram impondo regras, imagino. De jeito nenhum. E essa foi a chave. A metodologia foi a da pesquisa-ação. Pesquisa-ação? Em vez de especialistas chegarem com um plano pronto dizendo façam assim, a equipe de pesquisadores da UMG e da UFMG trabalhou lado a lado com o grupo. Foi uma construção conjunta. Eles ajudaram as pessoas a encontrar as próprias soluções. Gosto disso. É o famoso ensinar a pescar. E essa abordagem foi logo testada, pelo que eu li. A equipe sugeriu 2 técnicas, e uma delas não foi bem recebida, né? Exatamente. As propostas eram o frufru, com retalhos de tecido, e o papel machê. E a reação inicial ao papel machê foi tipo rejeição total. Por quê? As palavras que eles usaram foram melequento e que fazia muita bagunça. E a gente tem que entender o contexto. O trabalho era feito em casa, na sala. Ninguém quer cola e papel molhado por todo lado, com pouco espaço e crianças correndo. Totalmente compreensível. Mas aí aconteceu uma reviravolta, né? Aconteceu. E aqui a história fica muito interessante. Com o tempo, o grupo não só aceitou como abraçou o papel machê. O que mudou? Eles perceberam que o frufru, apesar de ser mais limpo, exigia coisas que eles não tinham. Máquina de costura, pistola de cola quente. Já o papel machê, apesar da confusão inicial, era muito democrático. Só precisava de papel velho, cola e criatividade. E a liberdade, né? E o mais importante, dava uma liberdade artística muito maior. Podiam criar qualquer forma, qualquer cor. Eles superaram a resistência inicial porque viram um potencial criativo que a outra técnica simplesmente não oferecia. Libertação criativa. E com essa nova paixão, eles foram para o mercado. E não para o mercado qualquer. Foram para a famosa Feira de Artesanato da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Um ponto de venda super importante. E o primeiro dia foi... Um sucesso estrondoso. Venderam absolutamente tudo. Foi uma euforia, a validação de todo aquele trabalho. O problema é que o sucesso, às vezes, é um problema. Como assim? Vender tudo é o sonho de qualquer um? É o sonho, mas gerou uma crise. Eles esgotaram o estoque e, na pressa para produzir mais para a semana seguinte, para não perder o embalo, a qualidade, Caiu drasticamente. Exato. As peças novas não tinham nada a ver com os protótipos que foram feitos com tempo, com cuidado. De repente, a situação do Peru e do Equador que a gente falou estava acontecendo ali, em pequena escala. E eles aprenderam da forma mais dura, então. Da forma mais dura. Que um produto mal feito não vende, mesmo que esteja no melhor ponto de venda da cidade. Uau! Imagina a frustração. Da euforia para o desespero de ver as peças encalhadas. E a logística por trás disso devia ser um pesadelo. Um pesadelo. O estudo descreve a produção como pulverizada. Cada um trabalhava na sua casa, tentando conciliar a criação das peças com o cuidado dos filhos. Padronizar a qualidade assim é quase impossível. Mas teve uma solução que surgiu de dentro do grupo, né? Sim, e isso é fascinante. No meio desse caos, numa das famílias eles criaram espontaneamente uma espécie de linha de montagem. Cada membro da família assumiu uma tarefa. Um rasgava o papel, outro fazia massa, outro moldava, outro pintava. Que genial! Uma otimização orgânica que nasceu da necessidade. Exatamente. Não foi imposta por nenhum consultor. Mostra a capacidade de adaptação deles. Mas, mesmo com essa organização, as condições de trabalho em si não deviam ser ideais. Longe disso. A análise ergonômica que foi feita revelou um cenário muito precário. Imagina, trabalhar à noite, depois de um dia cuidando dos filhos, com uma luz fraca, curvado sobre a mesa de jantar. As costas doem só de pensar. Exato. Dor nas costas, vista cansada e ainda tinha problema de umidade em algumas casas, o que afetava a secagem das peças. E no meio disso tudo ainda tinha espaço para inovar. Tinha, e essa é a beleza da resiliência humana. Por exemplo, os moldes que eles usavam eram de isopor, mas eram difíceis de conseguir. Um dos artesãos teve uma ideia. Começou a fazer moldes de cartão. Espera aí, mais barato, mais fácil de fazer? Parece uma solução brilhante. Parece, né? A ideia era de fato brilhante na teoria, mas tinha um defeito fatal. Ah, sempre tem. O cartão, ao contrário do isopor,
absorvia a umidade da massa de papel machê. Com o tempo, o molde amolecia e começava a deformar as peças. Entendi. Então, uma inovação que parecia ótima no curto prazo criava um problema de qualidade no longo prazo. Exatamente. E isso ensina uma lição valiosa. A inovação que vem de dentro é preciosa, mas ela precisa ser testada, refinada. Uma boa ideia precisa funcionar na prática, do começo ao fim. Faz todo sentido. Olhando para o projeto como um todo, então, qual foi o balanço final? O balanço é agridoce. A parte estética dos produtos era o grande trunfo. Os desenhos, as cores, eram únicos, chamavam atenção. Mas havia falhas funcionais básicas. Tipo, O estudo dá o exemplo de porta-lápis que eram tão grandes que os lápis se perdiam lá dentro. A forma não estava seguindo a função. E um detalhe que parece pequeno, mas que é crucial. diga. As etiquetas nunca incluíam informação sobre como cuidar da peça. Para um produto de papel machê, saber que não pode pegar chuva é fundamental. É um erro clássico de quem está começando. E em relação ao grande objetivo, o de criar um grupo autônomo, isso foi alcançado. É aí que está o maior desafio. Apesar de todo o esforço, no final, o grupo ainda era muito dependente da Prefeitura de Belo Horizonte. Dependente para quê? Para receber os materiais, para conseguir novos pontos de venda e a parte de gestão do negócio, como, por exemplo, calcular o preço certo para os produtos, foi algo que o estudo mostra que nunca foi totalmente assimilado. A mentalidade empreendedora ainda não tinha pegado. E teve aquele episódio que parece quase uma metáfora de tudo isso, que foi a venda das peças piloto, não foi? Sim, esse momento foi muito revelador. As peças piloto eram os modelos originais, perfeitos, que serviam como padrão de qualidade. Eram a referência deles. E eles venderam. Num daqueles momentos de euforia e medo de perder vendas, venderam todas. Foi uma decisão de curto prazo que os deixou sem a principal ferramenta de controle de qualidade. É de partir o coração. Vender as próprias referências. Mostra que a ideia de património do grupo, de guardar e proteger as suas referências, ainda não estava consolidada. Então, a grande conclusão é que a transição de um modelo assistencialista para um modelo empreendedor é muito, mas muito mais difícil do que parece. Extremamente mais difícil. Exige tempo, repetição, uma mudança de mentalidade que não acontece de um dia para o outro. O projeto Pitanga Porã foi um sucesso em muitos aspectos. Estimulou a criatividade, fortaleceu a comunidade. Mas a sustentabilidade a longo prazo, a verdadeira autonomia, continua sendo um desafio. Então, o que essa análise nos mostra, no fundo, é que não basta chegar e desenhar um produto melhor. É preciso desenhar um sistema inteiro em volta do artesão. Um sistema que respeite a sua realidade, que construa competências de negócio aos poucos e que não desapareça quando o apoio externo termina. Exatamente. O produto, no fim das contas, é quase a última peça do quebra-cabeça. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta final. Uma reflexão que a própria autora da pesquisa deixa em aberto. E que eu acho que vale para todo mundo que ouve a gente. Qual seria? Quando uma organização externa, mesmo com as melhores intenções, entra numa comunidade para capacitar, para ajudar, como é que se garante que essa ajuda não crie uma nova forma de dependência? Fica a questão no ar. Como é que se promove a verdadeira autonomia, sem que o apoio inicial se transforme numa muleta permanente, que no fim molda o grupo à imagem do seu benfeitor em vez de o ajudar a encontrar o seu próprio caminho?